Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Chico. Estou aqui para explicar o material digital da disciplina de História do Ensino Médio disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A ideia desse espaço é reforçar o que você aprendeu em sala de aula, por isso deixem suas dúvidas nos comentários e inscreva-se no nosso canal. O tema da aula de hoje, aula 7 do material de História, com o tema Preservar é Resistir. Povos e comunidades tradicionais, aula 7, terceiro bimestre, ensino médio. Qual o conteúdo da aula, né? O material vai trazer uma reflexão em cima da legislação, da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais, né? E também, né, os saberes dos povos tradicionais, ok? O material traz para a gente uma reflexão, ok? Você sabe o que são comunidades tradicionais? A quais comunidades o vídeo aqui, né, sugerido faz alusão? Que tipo de trabalho estão realizando? E qual o intuito da campanha com a frase preservar é resistir, que ela é abordada no vídeo aqui. Preservar é resistir, né? Então, a primeira coisa, né, comunidades tradicionais, o que seriam essas comunidades, né? A comunidade tradicional seriam os ribeirinhos, o povo indígena, não é? Os quilombolas, os caiçaras, aqueles povos que praticam extrativismo, né? Essas comunidades seriam comunidades, então, tradicionais, tá? E por que o tema preservar é resistir, né? O tema da preservação é muito importante, né? E ela traz consigo aí alguns itens. Por exemplo, preservação da cultura e da identidade desses povos, né? Geralmente os povos tradicionais, eles trazem aí as tradições ancestrais, as línguas e práticas espirituais, o modo de vida, né, que fazem parte da sua identidade, a preservação do território, né, que é muito importante para essas comunidades, a resistência, somente nos dias de hoje, às pressões externas, né, pessoal querendo invadir, né, invasão de terras, empresas, governos, degradação ambiental, né, urbanização, exploração dos recursos naturais, né, e até a própria sustentabilidade. Então, preservar é resistir significa aí a preservação da cultura, do território, do modo de vida, como uma forma de resistência contra as ameaças externas que podem comprometer aí a existência e a identidade desses povos. Por isso aí a frase preservar e resistir é tão importante, né? Porque o material ali traz para a gente uma reflexão, né, sobre uma comunidade de Minas Gerais que fazem a coleta, né, de flores. Então, na opinião de vocês, por que as comunidades tradicionais que manejam e coletam flores sempre vivas, no caso aqui, são consideradas tradicionais? Né? O que elas fazem que são consideradas tradicionais? 2. Como são as relações dessas comunidades com o ambiente que ocupam? Há alguma relação de preservação ou de conservação? E na opinião de vocês, é importante para as comunidades rurais brasileiras o título de Patrimônio Agrícola Mundial? Por quê? Né? Então, o material vai trazer esse texto para poder responder aquelas perguntas, né? O texto 1, apanhadores de flores sempre vivas recebem um reconhecimento internacional como o primeiro patrimônio agrícola mundial do Brasil, né? Então existe ali um sistema agrícola na Serra do Espinhaço, praticado aí por 6 comunidades ali da região de Diamantina, Buenópolis e Presidente Kubitschek, né? Formadas aí por camponeses, quilombolas, né? Que englobam a identidade cultural e a prática sociocultural do manejo e coleta das flores sempre vivas, né? Realizado naquela região. Então o texto vai estar falando um pouquinho disso. E o texto 2, agricultura tradicional dos apanhadores de flores sempre vivas, pode ser o primeiro patrimônio agrícola mundial brasileiro. Aqui, né, vai falar um pouquinho das comunidades
entre eles quilombolas, né? Lembrando aí, os quilombolas são os descendentes de africanos escravizados no Brasil, né? Que historicamente eles fugiam aí da escravidão, estabelecendo em territórios próprios, geralmente montanhas, né? Onde esses locais eram conhecidos como quilombolas, né? Essas comunidades têm uma identidade cultural única e uma forte ligação com a terra, né? E buscam o reconhecimento de seus direitos territoriais e culturais até hoje, né? Então, o sistema representa um modo de vida de 20 comunidades, entre elas quilombolas e descendentes de indígenas, né, que estabeleceram naquela região. E aí vai falar um pouquinho, né, desse grupo que apanham sempre vivas ali, né, e se intitulam guardiões da semente das flores, como de outras plantas agrícolas tradicionais, né? Então, essas comunidades contribuem principalmente na técnica ancestral de fazer a coleta, prática da agroecologia, rotatividade no plantio das roças e o uso de sementes crioulas, nativas, né, cultivadas ao longo de gerações. Então, a importância dessas comunidades em preservar principalmente, né, a técnica, né, de cultivo dessas plantas e outras plantas, né, no sistema de agroecologia, que é um tema bem importante, bem atual. No próximo slide, vai se falar um pouquinho, né, desse conhecimento que é transmitido entre as gerações. Vai citar aí a família da dona Jovita, né, de 60 anos, dentro da comunidade Mata dos Crioulos, né, e essa prática da coleta de sempre vivas que vem de gerações, né, bem importante. Depois, em sala de aula, você pode aprofundar esse texto, tá? Também há correção, né? Na opinião de vocês, por que as comunidades tradicionais que manejam e coletam flores sempre vivas são consideradas tradicionais? Por que essas comunidades são chamadas de tradicionais? O que tem nelas, né? Então, elas trazem consigo aí, né? Primeiro, elas descendem de quilombolas, né? De comunidades indígenas, né? Que são chamados os povos originários, né? As comunidades são chamadas tradicionais porque mantêm uma tradição de cultivo e de criação de animais, né, que vai passando de geração em geração. Okay? A questão 2, como são as relações dessas comunidades com o ambiente que ocupam? Há uma relação de preservação ou de conservação? Né? Então, sim, né, a relação de comunidades com o meio ambiente e de conservação. Então, é importante essas comunidades que acabam conservando ali o meio ambiente e também outros aspectos, como a questão da cultura. Né? No caso aqui da comunidade aí que extraem as sempre vivas, né? As flores do cerrado, existe uma valorização e a preservação das formas de cultivo. Então, é importante aí para a nossa história. A questão 3, na opinião de vocês, é importante para as comunidades rurais brasileiras o título de Patrimônio Agrícola Mundial? Por quê? Né? As comunidades que tiveram seus sistemas agrícolas reconhecidos pela FAO no Brasil são lavras, pé de serra, macacos e as comunidades quilombolas de raiz, mata crioulos e vargem do Inhaí, que chegam a manejar cerca de 480 espécies de plantas já catalogadas, incluindo alimentares e as medicinais, né? Preservando aí recursos genéticos e melhorando a agrobiodiversidade, né? Então, de certa forma, essas comunidades são uma espécie de banco genético, né? Para preservar essas plantas, que são plantas que você pode usar na alimentação e também de cunho medicinal, ok? Aqui o próximo slide vai falar quem são os povos e as comunidades tradicionais, tá? Aqui ele vai citar aí os apanhadores de flores da Serra do Espinhaço, no norte de Minas Gerais. E o outro slide vai falar um pouquinho, né, das quebradeiras de coco babaçu. Do babaçu se faz cestos, farinhas, tetos para casas, carvão, adubo e óleo, além de sabão e leite de coco. Olha quanta coisa se faz aí do babaçu, né? O coco do babaçu, e essas comunidades tradicionais acabam explorando.
aqui eu marquei, né, como importante. Atualmente, as populações de comunidades quilombolas enfrentam intensas dificuldades relacionadas à posse das terras que ocupam, ameaçadas por interesses econômicos variados, né? Então, essas comunidades ainda têm essas dificuldades, né, no uso da própria terra. O próximo slide também vai falar dos caiçaras de Paraty, né, comunidade tradicional ligada ali no litoral, né, habitante das praias mais preservadas do litoral carioca. Comunidades são proibidas de pescar e são expulsas por condomínios de alto padrão. É uma dificuldade aí que os caiçaras, somente na região do Paraty, estão sofrendo, né? De não estar podendo mais pescar ali e explorar ali a região, né? Há também populações tradicionais ligadas aos rios e mares, como as ribeirinhas e caiçaras, populações mestiças que foram exploradas ao longo da história. Por que elas têm essa dificuldade hoje? Por causa da urbanização e o turismo ali naquela região que acabaram causando muitos danos a essas comunidades, né? Aqui também a gente vê um trabalhador aqui, comunidades de fundo e fecho de passos, comunidades centenárias, veem os rios secando enquanto são ameaçadas de expulsão pelas mesmas fazendas que desviam as águas. É um problema sério aí no sentido do extrativismo, né, e essa chegada da, entre aspas, civilização, né, que acabam expulsando essas comunidades tradicionais de seus locais. Né. Por isso, a frase, né, preservar é resistir. Resistir ao avanço, muitas vezes, da dita civilização. Características comuns dessas comunidades. Esses povos têm uma forma própria de produção e distribuição do que produzem, né? E tem algumas características, como a propriedade coletiva, geralmente ali aquela comunidade ela é de uso coletivo, ela usa ali da produção de práticas sustentáveis de cultivo, de caça e extração, somente da floresta, a relação de identidade com o lugar onde vive, então respeito ao lugar é muito importante, a existência de formas culturais específicas constituídas ao longo do tempo a partir das relações com o lugar onde se fixaram. Nossas comunidades respeitam o local onde estão inseridas. Aqui o outro slide, né, mesclar aqui nas fotos, mostram alguns aspectos dessas comunidades. Aqui a gente está vendo, né, essas senhoras aqui que são chamadas de quebradeiras do coco babaçu, lá no estado do Pará, Tocantins, Maranhão e Piauí, que tem esse costume. Esse coco é bem duro, né, e elas usam aí a ponta do machado para poder quebrar e extrair o coco, né. Aqui acima você tem a beiradeira de montanha e Mongabal, né, beira do rio Tapajós, oeste do Pará. Aqui você tem a colheita, quebra, embalagem, transporte da castanha produzida pelos Waiwai na mata próxima ao acampamento Japim, né, lá em Roraima. E aqui você tem os apanhadores de flores da Serra do Espinhaço, ao norte de Minas Gerais, né, que eles acabam colhendo essas flores e usando isso como artesanato, por exemplo. O material ele acaba continuando, né, propondo aqui outros textos para reflexão, as permanências na história, os mocambos e os quilombos. Né? Os quilombos a gente já falou, né, que são comunidades quilombolas, né, geralmente formadas por grupos de descendentes de africanos que foram escravizados no Brasil. Os mocambos eles são assentamentos rurais, ok? Assentamentos rurais, comunidades rurais históricas que serviam de refúgio para escravizados e fugitivos, né, principalmente no período colonial. Essas comunidades, né, os mocambos, geralmente têm casas bem simples ali e acabam preservando, né, a cultura africana no Brasil. Qual a diferença entre colombos e mocambos? Né? Os colombos são comunidades mais estruturadas, né? Os mocambos são comunidades ali mais temporárias, né? Menos organizadas do que os quilombos.
O texto continua falando um pouquinho das comunidades, né, de fugitivos da escravidão. E o texto, né, o material traz aqui na prática. Então, aqui é uma reflexão em cima do decreto 6.040 de 2007, que define quem são os povos e as comunidades tradicionais, né? Aqui o material diz para estabelecer as relações entre permanência de seus modos de vida com as questões territoriais e desenvolvimento sustentável. E a B, os tipos de trabalho desenvolvido possuem conexões com as tradições e a cultura dos povos e comunidades. Apresente suas hipóteses a partir do vídeo inicial, né, que foi proposto lá no início dessa aula. Então ele vai trazer aqui, né, o texto 1, que é o decreto 6.040 de 2007, que vai falar quem são, né, os povos aí tradicionais, né? Então vai falar um pouquinho dos povos e comunidades tradicionais, né? Ele vai também falar dos territórios que essas comunidades ocupam e o desenvolvimento sustentável. Né? O que é o desenvolvimento sustentável? O uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para gerações futuras. Então, essas comunidades geralmente vão ali para as florestas, né? Vão estar, por exemplo, extraindo ali algum recurso natural, né? E não vai desmatar, não vai derrubar a árvore, né? Vai estar colhendo ali, usando com sabedoria para preservar esse recurso até para as gerações futuras, né? Depois, o material traz para a gente aí a correção dessas perguntas, tá? Aqui a B e também uma reflexão do conteúdo. O material também, continuando, ele traz uma questão do Enem, né, que aborda essa questão das comunidades tradicionais. Aliás, no ano de 2022, né, o tema da redação do Enem foi essa questão das comunidades tradicionais, né, para o aluno se posicionar ali a respeito do tema. Mas vamos ver essa questão aqui, ó, Enem 2019. A comunidade de Mumbuca tem uma organização coletiva de tal forma expressiva que coopera para o abastecimento de mantimentos da cidade do Jequitinhonha, o que pode ser atestado pela feira aos sábados. Em Campinho da Independência, no Rio de Janeiro, o artesanato local encanta os frequentadores do litoral sul do estado, além do restaurante quilombola que atende os turistas, né, adaptado aí do texto de Almeida, 2010. E aí vem a pergunta. No texto, as estratégias territoriais dos grupos de remanescentes de quilombo visam garantir. Então, novamente aqui, né? Dentro do texto, as estratégias territoriais dos grupos, né, que sobreviveram, grupos aí de quilombolas, visam garantir perdão da dívida fiscal, reserva do mercado local, inserção econômica regional, protecionismo comercial e tarifário, benefícios assistenciais públicos. E aí, né, refletindo no texto, a gente sabe, né, como está falando de artesanato e tal, a inserção econômica regional seria a resposta correta. E o nosso material aqui ele traz o porquê, né, a C está correto. Terminando já o material, o slide, né, pede para discutir aí algumas definições dentro dessa reflexão aqui. Quais as relações entre a permanência de seus modos de vida que envolvem questões territoriais e de desenvolvimento sustentável na construção dos saberes das comunidades tradicionais? Você, em cima da aula ali, você consegue responder. E o texto 2, né, os saberes tradicionais e a biodiversidade no Brasil. Né? O que as comunidades tradicionais elas têm? Né? Como é que você caracteriza uma comunidade tradicional? Geralmente essas comunidades são bem antigas, né, possuem uma simbiose
entre a natureza, os ciclos naturais, os recursos naturais renováveis, né, relacionados ao modo de vida das comunidades. O conhecimento aprofundado da natureza, dos seus ciclos, né, que são importantes no manejo dos recursos naturais, a noção do território, do espaço onde esse grupo social reproduz economicamente, socialmente, né? Você tem também as comunidades se caracterizam pela moradia e ocupação do território, pela importância das atividades subsistências, pela reduzida acumulação de capital, pela importância dada à unidade familiar, doméstica, comunal, né, a comunidade em si, pela importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, pesca e atividades extrativistas, né? Geralmente essas comunidades têm algumas festas importantes, sendo que, por exemplo, a Folia de Reis, né, entre outras aí, que a gente pode aprofundar depois em sala de aula. Pela tecnologia utilizada, que é relativamente simples, né, pelo fraco poder político, que em geral reside com os grupos de poder dos centros urbanos, e pela auto-identificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma cultura distinta, diferente das outras. Né? E finalizando a nossa aula, um pouquinho longa, né? Mas para a gente terminar aqui a nossa reflexão, o que aprendemos hoje? Então, compreendemos a legislação brasileira relacionada aos povos e comunidades tradicionais, seus princípios, diretrizes e objetivos, através aí da PNPCT. Identificamos alguns dos desafios enfrentados pelas comunidades tradicionais e reconhecemos a importância dos saberes dos povos tradicionais, explorando os conhecimentos e as práticas como os saberes ancestrais, a medicina tradicional, as técnicas agrícolas sustentáveis, que não agridem a natureza, a relação com a natureza e a preservação ambiental. Né? O material traz para a gente aí a possibilidade de responder à tarefa São Paulo, né? O professor vai estar organizando isso com você, e a gente termina essa aula, né, falando das comunidades tradicionais. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que você, por favor, inscreva-se no nosso canal. Qualquer dúvida, coloque aí nos nossos comentários. Um abraço, até a próxima aula.